Capítulo 3. Quando virou real. A gente passa semanas construindo coragem para um momento que dura 2 segundos, e esses 2 segundos valem tudo. Pedro chegou às 9h50, não porque era ansioso, ele era, mas também porque queria ver a praça antes dela chegar. Queria entender o lugar que ela tinha escolhido, queria ver alguma coisa sobre ela do mesmo jeito que as mensagens diziam. A praça era pequena, com calçamento de pedra irregular e 3 bancos distribuídos sem ordem aparente. A figueira era de fato enorme, o tipo de árvore que existe há mais tempo do que qualquer coisa que tem ao redor e faz o resto parecer sempre provisório. O banco embaixo dela tinha uma sombra densa, mesmo com o sol da manhã. Era o lugar de alguém que presta atenção nas coisas. Pedro sentou em um banco do lado oposto, de onde poderia ver a entrada sem ser visto facilmente. Ficou com o celular na mão sem abrir nada. Às 10h02, o celular vibrou. Ele recebeu a mensagem dela. Eu estou aqui. Pedro olhou para a mensagem, olhou para a praça. Havia uma mulher entrando pela entrada principal com um livro na mão. Capa escura, formato de bolso, segurado pela lateral, como quem está acostumado de carregar livros. Então ele disse: Eu também. Ela parou perto da figueira, olhou para o banco, olhou para os lados, o celular vibrou. Ela disse: Você já me viu? Pedro ficou parado por um segundo. Aquilo não era uma pergunta. E então perguntou: Onde você está? Ela disse que estava mais perto do que ele imaginava. Ela estava olhando para o banco onde ele estava sentado. Pedro então se levantou. Ela o viu se levantar antes dele dar um passo. Ficaram se olhando por um segundo, de um lado ao outro da praça. A distância era suficiente para ver o rosto, insuficiente para ver a expressão com clareza. Pedro começou a andar, ela ficou parada, o livro na mão, com aquela postura de quem está tentando parecer mais calma do que está. Ele parou a 2 metros. Oi, ela disse. Era a primeira vez que ele ouvia a voz dela. Não era como ele tinha imaginado. Era mais direta, menos hesitante do que as mensagens sugeriam, como se a voz soubesse coisas que os textos ainda estavam aprendendo. Oi, ele disse. Ficaram em silêncio por um momento. Não era um silêncio ruim, era o silêncio de depois de uma coisa grande, em que duas pessoas precisam de um instante para ajustar a realidade do que esperavam. Você chegou cedo, ela disse. Você também. Cheguei às 9h45. Fiquei andando na quadra por 10 minutos. Pedro quase sorriu. Eu cheguei às 9h50. Ela olhou para ele. Você ficou me observando do outro lado do banco? Ficou me observando da entrada? Marina baixou o livro, olhou para ele com aquela expressão de quem está recalculando alguma coisa. Você é mais calmo pessoalmente do que nas mensagens, disse ela. Você é menos, disse ele. Isso é uma crítica? Não, é uma observação. Ela considerou isso, depois assinou com a cabeça, um gesto pequeno de concordância. Foram para o banco embaixo da figueira. Ficaram sentados com espaço suficiente entre os dois para não parecer que tinham combinado não deixar espaço. O sol filtrava pela folhagem em manchas móveis. Alguém passava de bicicleta de vez em quando. Um cachorro farejava o canteiro no canto. O livro, Pedro disse apontando. Marina olhou para ele, que estava ainda na mão. João Gilberto Noll, você conhece? Não. Você deveria. Ele escreve frases curtas que pesam muito. Parece até com você, às vezes. Pedro ficou com isso. Eu nunca fui comparado a um escritor antes. Não é um elogio nem crítica, é uma observação, ela disse com o mesmo tom que ele tinha usado. Pedro olhou para ela, ela estava olhando para frente, para a praça, com um leve sorriso que não era para ele diretamente, mas estava lá por causa dele. Você ficou diferente do que eu imaginei, ele disse. Melhor ou pior? Diferente, mais real. Ela virou para ele. O que você imaginava? Ele então disse: Alguém mais contida. As mensagens são contidas. Ela disse que era contida. Ele falou, mas não é a mesma coisa. Marina ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a praça de novo. Você também ficou diferente.
Ele perguntou se era melhor ou pior. Ela disse: mais alto do que eu imaginava. Pedro riu. Era a primeira vez que ele ria desde que tinha chegado ali. E soou mais natural do que qualquer coisa que tinha dito. É isso? Mais alto? Então ela disse: e mais quieto. Nas mensagens você parece mais ocupado por dentro. Pessoalmente, você parece que deu um passo para trás. Ele então disse que talvez tenha dado. Ela perguntou: por causa de mim? Ele respondeu: por causa disso tudo. Ele disse, indicando o espaço entre os dois com um gesto vago: é diferente. Estou recalibrando. Ficaram na praça por 2 horas. A conversa não foi como as mensagens. Era mais lenta, tinha mais pausas, tinha o ruído que ele tinha descrito. A expressão, o tom, o que a pessoa está vestindo. Mas havia algo que sobreviveu à transição: a qualidade da atenção, o jeito de nenhum dos dois preencher silêncio com palavras desnecessárias. Num certo momento, ela perguntou: você acha que mudou alguma coisa de como era antes de você ver meu rosto? Pedro pensou com honestidade. Ficou mais pesado, ele disse. Não no sentido ruim, mas pesado como coisa real. Antes eu podia imaginar que você era qualquer coisa. Agora você tem rosto, voz, jeito de segurar um livro. Ela perguntou se isto era pior e ele respondeu: é diferente. Antes era possibilidade, agora é uma pessoa. Marina ficou quieta por um momento e então disse: eu prefiro ser pessoa. Ele disse: eu também. Quando foram embora, ela para o norte, ele para o sul, Pedro ficou parado na calçada por um segundo depois que ela dobrou a esquina. O celular vibrou. Era uma mensagem dela dizendo: engraçado, eu já te conhecia antes de te conhecer. Pedro olhou para a mensagem, olhou para a esquina onde ela tinha desaparecido e digitou: eu também. Ficou parado mais um segundo e digitou de novo: domingo tem feira na Praça da Liberdade. Vai ter um cara vendendo livros usados perto da fonte. Então ela respondeu: que horas? Ele disse que seria às 10. Ela falou: irei, estarei com um livro. Ele disse: eu sei. Pedro guardou o celular e começou a andar. O sábado tinha começado pesado e estava terminando diferente. Não leve, diferente. Do jeito que as coisas ficam quando saem do espaço da possibilidade e entram no da realidade. A realidade é melhor do que o medo dizia que ia ser. Mais tarde naquela noite, já em casa, uma última mensagem chegou. Ela disse: você sabe o que eu percebi? Então ele perguntou: o quê? Então ela disse: eu nunca salvei seu nome. Você ainda está aqui como um número desconhecido. Pedro olhou para a própria tela. Ela também continuava como um número desconhecido para ele. Então ele disse: Pedro. Ela disse: Marina. Então Marina disse: agora está melhor. Pedro disse: sim, ficou melhor agora. Apagou a luz. Desta vez não demorou para dormir.